Oi, oi, então vamos a mais um exemplo aí. Quando nós temos a tabela periódica, o exercício pede a camada de valência subnível mais energético. Você tem a opção de fazer a distribuição eletrônica, conforme a gente estudou no conteúdo anterior, e verificar quem é a camada de valência e quem é o subnível mais energético. Mas você também tem a opção só com conhecimento de tabela periódica. Então, diante do que a professora já explicou para vocês, nos vídeos anteriores referente a essa aula, vocês têm nas linhas horizontais os elementos distribuídos conforme as suas camadas, conforme o seu número de camadas, que é o que nós chamamos de período. Então, estão no mesmo período quem tem o mesmo número de camadas. E nas linhas verticais, chamadas de colunas, os elementos estão dispostos aqui, distribuídos conforme as suas propriedades semelhantes. E uma das características semelhantes está no número de elétrons na camada de valência. Lembrando que o número de elétrons na camada de valência representa o número do grupo quando esse elemento é representativo, ou seja, quando ele está aqui nas duas primeiras colunas e quando ele está lá nas colunas de número 13 em diante até a coluna de número 18. Aqui ele termina em S e aqui ele termina em P. Então, vamos verificar, por exemplo, o elemento magnésio. Qual é a camada de valência do magnésio? Qual é o subnível mais energético do magnésio? Sem eu fazer distribuição alguma. Olhem bem, o magnésio ele está aqui no terceiro período. E ele termina em S. Lembrem que quem está aqui termina em S? Então, a camada de valência dele vai ser o 3S e o subnível mais energético também vai ser o 3S. Porque conforme eu já mostrei para vocês num vídeo anterior, o subnível mais energético e a camada de valência, quando terminam em S, são iguais. Então, ele é do nível 3, subnível S. Então, vai ficar 3S. Como ele está no grupo 2 e o número do grupo é o número de elétrons na camada de valência, então vai ficar para ele o 3S2 como camada de valência e como subnível mais energético. Fechou? Vamos analisar aqui o bromo. Olha aqui onde está o bromo. Quem é a camada de valência do bromo e quem é o subnível mais energético do bromo? O bromo está aqui no quarto período. Então, eu sei que ele é do 4. 4P. Ele termina em P. Por que ele termina em P? Porque ele está aqui como representativo terminado em P. Então, nós vamos ter aí para o bromo o 4P. Qual é a família do bromo? Se vocês analisarem aqui, ele está no grupo 17, 7A. Lembrem que o número do grupo é o número de elétrons na camada de valência do meu elemento. Então, ele tem 7 elétrons na camada de valência. Observem que ele é do quarto período, então ele é o 4P. O subnível mais energético do bromo é o 4P, porque aqui são os elementos que terminam em P. Beleza? Até aí acompanham o raciocínio? Ele tem 7 elétrons na última camada. Gente, para eu chegar no 4P, eu tenho que ter passado pelo 4S2. Então, eu tenho 7 elétrons. Quando ele termina em P, o número do grupo é o número de elétrons na camada de valência. Quando termina em S e quando termina em P também, porque são representativos, conforme eu já expliquei nos vídeos anteriores. Então, olhem bem, ele é o 4P, tem que ter 7 elétrons na camada de valência. O subnível mais energético é o 4P. Mas para ter o 4P, eu precisei ter o 4S2. Então, se eu já tenho o 4S2, agora eu vou ter o 4P5, porque 2 mais 5 dá 7, que é o número de elétrons na camada de valência para o bromo. Então, a sua camada de valência é o 4S2 e o 4P5, e o subnível mais energético é o 4P5. Olha se vocês estivessem com crômio, que está o elemento. Qual é o nível que ele se encontra? É o 4. Beleza. Aqui estão os elementos que terminam em D. Então, o subnível mais energético é o D. Certo? É o D. Certo? Não esqueça. Só que para eu ter o nível do subnível mais energético, eu tenho que pegar a camada de valência, o nível da camada de valência e diminuir de 1. Como ele está no nível 4 para a camada de valência, porque o período é o 4, então a camada de valência é 4. Menos 1 vai ficar 3, então ele tem o subnível mais energético 3D. Ok.
3D com quantos elétrons? Gente, qual é o número do grupo? Não é 6? Para eu descobrir o número do grupo, quando termina em D, eu preciso fazer o quê? Pegar o número de elétrons que está em D e somar 2. Então, esse número de elétrons mais 2 deu 6. Então, quanto que eu tenho ali no D? 4. Então, o subnível mais energético do crômio é 3D4. Foi. Certo? Então, o crômio tem como subnível mais energético 3D4. Mari, não entendi. Então, vamos voltar no raciocínio. Qual é a camada, o nível da camada de valência? É o número do período, 4. Então, se ele está no quarto período, a camada de valência é o 4. Só que ele terminou em D, então não vai ser 4D. A camada de valência vai ser o 4S2. E aqui no meu subnível mais energético, vai ser o 3D. Por quê? Porque eu tenho que pegar o nível da camada de valência, que é 4, e diminuir de 1. Então, vai ficar 3D. 3D. O grupo é 6. O número do grupo não é o número de elétrons na camada de valência e muito menos o número de elétrons no subnível D. Como é que eu descubro o grupo? Não é pegando o número de elétrons no subnível D e somando 2? Então, agora, para descobrir o número de elétrons em D, o que eu tenho que fazer? Pegar o número do grupo e diminuir de 2. Então, 6 menos 2 dá 4. Camada de valência do crômio, 4S2. Subnível mais energético, 3D4. Olha se eu falasse do actínio aqui. O actínio está aqui. Qual é o período? 7. Então, quem é a sua camada de valência? 7S2. Ponto e pronto. Quem é o seu subnível mais energético? Quem está aqui termina em F. Então, o seu subnível mais energético vai ser o F. Com quantos elétrons, gente? Olha só. Como ele está aqui como primeiro, vai ser o F1. Se fosse aqui, seria o F2, depois o F3, F4, F5 e assim por diante. Mas qual é o nível daí? Para descobrir o nível do subnível mais energético, terminado em F, vocês precisam pegar o nível da camada de valência e diminuir 2. Então, como é 7, porque ele está no 7º período, então vai ser 7 menos 2, que vai dar 5. Camada de valência 7S2 e o nível vai ser... E o subnível mais energético, o subnível mais energético vai ser 5F1. Beleza? Está aqui para vocês, ó, magnésio, camada de valência subnível mais energético, o crômio, bromo, actínio. Ficou alguma dúvida? Deixe as suas dúvidas, que quinta-feira à tarde eu vou estar tirando as suas dúvidas. Beleza? Então, se ficar alguma dúvida ainda, assista os vídeos novamente. Se ainda permanecer a dúvida, ao fazer os exercícios, me questione. Na quinta-feira à tarde estarei respondendo e tirando as suas dúvidas. Certo? Um grande beijo. Tchau, tchau.